Polícia procura assassino de estudante da UNB morto a facadas. Universidade ainda aguarda a decisão da família que mora no Paraná sobre o enterro do corpo. Homem preso no lugar do irmão deixa a Papuda. Emocionado, ele espera nunca mais voltar à prisão. Secretaria de Fazenda vai avisar sobre os débitos de impostos por meio de telefonemas. 65 mil contribuintes ainda não pagaram o IPVA aqui no DF. E mais, as atrações culturais para o fim de semana? Notícias da sexta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A família do estudante da UNB assassinado a facadas já foi avisada da morte, mas ainda não definiu como e onde será o enterro. O corpo de Arlon Fernando está no IML. De acordo com as investigações, ele foi alvo de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, na região central de Brasília. O crime aconteceu ontem à noite, quando o jovem voltava para casa no sudoeste de bicicleta. A polícia ainda está à procura do suspeito. As fotos cedidas pela Polícia Militar mostram o momento em que os PMs encontraram Arlon Fernando da Silva, de 29 anos. O crime aconteceu no gramado entre o Museu do Índio e a Câmara Legislativa. Segundo depoimentos de amigos à polícia, o físico voltava de bicicleta para o sudoeste, onde morava, quando foi esfaqueado na ciclovia. A Polícia Militar estava passando aqui, viaturas estavam passando no local, quando perceberam que tinha um rapaz no chão, agonizando e levantando a mão. A Polícia Militar parou de imediato. A princípio a gente pensou que tinha sido um atropelamento. E aí a gente socorreu, chamou o bombeiro, chamou o SAMU. Estava passando a viatura do SAMU, levou ele. O crime foi por volta das 8h30 da noite e está sendo investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A bicicleta de Arlon não foi encontrada. A Polícia Civil divulgou imagens de um modelo parecido para que a população possa prestar qualquer informação. A gente fez uma intensificação do policiamento em toda a área, não só aqui, mas também em algumas cidades aqui próximas, que essa bicicleta poderia estar, mas infelizmente a gente não conseguiu localizar. Possivelmente esse crime foi cometido por algum usuário de droga, a gente suspeita, disso, por conta do modo como agiu, do modo como foi. Formado em Física pela Universidade Federal do Paraná, Arlon fez mestrado e agora buscava o título de doutor na mesma área de formação pela Universidade de Brasília. Os amigos do doutorando pedem justiça. É triste perder um cara assim, porque ele era muito preocupado com a educação, com o trabalho dele, ele era só focado na vida dele, ele não tinha problema. A gente gostava dele, né? A gente era basicamente o pessoal daqui virou família dele, da UNB. Olha, é carregado de significado o assassinato do estudante da UNB, que provoca tanta dor e revolta. Arlon poderia cortar caminho na volta para casa, no sudoeste, mas sempre optava pelo eixo monumental por considerar o percurso mais seguro. É mais iluminado, é mais movimentado. Por ironia, ele foi vítima de latrocínio na porta da Câmara Legislativa, a poucos metros do Palácio do Buriti, sede do Poder Central. E a distância menor ainda do Tribunal de Justiça, onde, aliás, 2 meses atrás, um rapaz escapou milagrosamente com vida de um assalto muito semelhante. Mais uma vez fica evidenciada a responsabilidade do Estado na proteção do cidadão, cuja polícia militar raramente está onde deveria. E ainda temos de tolerar a nota oficial da PM, como sempre, um verdadeiro insulto à nossa inteligência e à memória de tantas vítimas dos bandidos, afirmando que faz rondas periódicas, blá, 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 entre outras bobagens, como se isso os isentasse de responsabilidade pelo crescimento do crime no Distrito Federal. Um suspeito de 51 anos foi detido nesta sexta-feira depois de se masturbar e ejacular em uma passageira dentro do avião. Tudo aconteceu no voo de Belém para Brasília. Em depoimento, a mulher disse que sentou na poltrona ao lado do suspeito e logo em seguida pegou no sono.
Com 30 minutos de voo, ela acordou assustada com o rapaz segurando a mão dela e viu que estava suja com um cheiro característico da ejaculação. Os comissários trocaram a passageira de lugar até o fim da viagem e quando pousaram no aeroporto de Brasília, o piloto esperou a chegada da Polícia Federal para destravar as portas do avião. O homem negou as acusações. Os envolvidos foram levados para a primeira DP, onde foi registrada a ocorrência. O homem foi liberado depois de assinar um termo de compromisso. Em nota, a Inframérica informou que o que acontece durante os voos é de responsabilidade das empresas aéreas. Já a companhia Gol disse que está prestando assistência à passageira e que a acusação não vai mais, e que o acusado não vai mais viajar nos voos da empresa. Finalmente, o rapaz que foi preso injustamente no lugar do irmão deixou a Papuda na manhã desta sexta-feira. O Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu o erro depois que nós denunciamos o caso aqui no Band Cidade no começo da semana. Jefferson Carlos Oliveira, de 32 anos, ficou detido durante quase um mês. Este vídeo, feito em frente à Papuda, mostra a mãe de Jefferson Carlos Silva de Oliveira, de 32 anos. Ansiosa, Maria Bezerra da Silva esperava rever o filho. E não podia ser diferente, era o momento de celebrar a liberdade de Jefferson. O rapaz estava preso por um assalto à mão armada cometido pelo próprio irmão, Jackson Bezerra, de 28 anos. O crime aconteceu em 2007, em Anápolis. Jackson teria assinado o nome do irmão mais velho ao ser preso em flagrante. Ele respondia ao processo em liberdade até que foi condenado. No dia 21 de novembro, acabaram os prazos para recursos e a pena foi aplicada. Mas como era o nome de Jefferson que estava no processo, ele foi preso. Agora, já em casa com o filho, Dona Maria comemora. A advogada falou que se ele não saísse hoje, que ele só ia sair depois do recesso do ano novo, né? Então, tu já pensou passar mais todo esse tempo lá longe do meu filho? Ia ser... nem sei explicar como é que ia ser, né? Então, nós ficamos, bicho, uma felicidade mesmo sem tamanho. Jefferson, que é deficiente mental, ficou em uma cela comum na Papuda com vários detentos. Mesmo um laudo da Polícia Civil comprovando o engano por meio de análises das digitais, o irmão que não cometeu o crime ficou preso por quase um mês. Mas tudo isso chegou ao fim quando o Tribunal de Justiça de Goiás pediu a suspensão da execução da pena até que seja comprovado que Jackson falsificou a assinatura do irmão. Jefferson resumiu em poucas palavras o alívio que sentiu ao sair do ambiente da prisão. Estou feliz. Mais uma pessoa foi presa por envolvimento na máfia dos concursos. Segundo a Polícia Civil, o servidor Américo Gonçalves Júnior aliciava os estudantes e negociava os pagamentos com os candidatos. Ele foi detido no hospital de Santa Maria, onde trabalhava. Desde o início das investigações, 10 pessoas já foram presas. Além de negociar os pagamentos com os candidatos, Américo é suspeito de fraudar o concurso da Secretaria de Saúde, em que ele teria sido aprovado para a vaga de técnico administrativo em 2015. A máfia dos concursos foi deflagrada pela Polícia Civil em agosto deste ano e aponta que os criminosos usavam equipamentos eletrônicos para passar o gabarito das provas aos candidatos e até identidades falsas para que outras pessoas fizessem a prova no lugar dos inscritos. A Secretaria de Fazenda começou a ligar para os contribuintes avisando sobre os débitos de impostos. No DF, cerca de 65 mil pessoas ainda não pagaram o IPVA, por exemplo. Quem tem mais detalhes ao vivo é a repórter Camila Lopes. Camila, boa noite. Olá, Carol, boa noite a todos. Essas ligações serão feitas de segunda a sexta, das 9 da manhã às 8 da noite, e também no sábado, das 9 da manhã até as 2 horas da tarde. Vou conversar agora com Estevão Caputo, que é assessor especial da Secretaria de Fazenda, para saber como é que vai ser feito esse trabalho. Boa noite, Estevão. É uma lembrança para aquelas pessoas que ainda não pagaram o IPVA, no caso? Sim, nós temos ainda cerca de 65 mil contribuintes que não quitaram o IPVA do ano de 2017. Então essas pessoas vão receber essas ligações para que lembrem-se de fazer os pagamentos. Tem que deixar claro que não é uma negociação, renegociação. Eles vão apenas vai receber esse lembrete para pagar uma segunda via do boleto. Isso, recebendo a ligação é sinal de que há alguma parcela em aberto, alguma pendência. Então a pessoa entra nos canais da Secretaria de Fazenda,
no site, na internet, ou procura uma agência de atendimento ou um posto na hora e pega a sua segunda via para fazer o recolhimento. E se mesmo com esse lembrete a pessoa não quitar essa dívida, o que vai acontecer a partir do ano que vem? Então, a partir do ano seguinte, esses débitos podem ser inscritos em dívida ativa e aí estão sujeitos à execução judicial. Então, é feita uma cobrança e o contribuinte fica sujeito aos constrangimentos dessa cobrança. Tá certo, muito obrigada, Estevão. É isso, Carol. Todo mundo aí, se receber a ligação, já quita logo nessa dívida para começar 2018 sem nenhuma preocupação. Volto com você aí no estúdio, Carol. Tá bom, Camila, obrigada, viu? Fim de semana de diversão, no sábado e domingo tem as peças da Companhia G7, Esse Karma Sou Eu e Operação Fantasma para o público infantil. E como sempre, o telespectador da Band é o convidado especial, hein? Quer ganhar um par de ingressos? Então ligue agora nos telefones 3325-7598 e 3325-1537. O resultado você confere ainda nesta edição do Band Cidade. A greve do metrô completa hoje 30 dias. O atendimento segue reduzido e um dos poucos trens rodando parou por pouca de cerca de 1 hora por causa de outro problema. Um morador de rua se jogou nos trilhos perto da estação Águas Claras. Ele morreu atropelado. Em 30 dias de greve dos metroviários, os prejuízos são grandes para os passageiros. Horário, tudo fica complicado de fazer, não dá para confiar que vai chegar no horário certo no trabalho, e aí só complica a gente, né? Com essa greve eu estou voltando de ônibus, que eu acho até um pouco perigoso, né? Vim de ônibus à noite, e isso está dificultando bastante. Assim, tá atrapalhando, né? Na última segunda teve confusão. Os trens pararam de funcionar. Alguns passageiros quebraram uma bilheteria e ainda depredaram trens. E a situação ficou ainda mais difícil nesta manhã para os passageiros depois que uma pessoa foi atropelada pelo metrô. O acidente aconteceu na estação Estrada Parque, que ainda não está em funcionamento, localizada entre a estação Concessionárias, em Águas Claras, e a Praça do Relógio, em Taguatinga. Os passageiros tiveram que descer do trem por conta do acidente. Esse vídeo mostra quando o operador do vagão liga pedindo ajuda. Uma fatalidade, um episódio lamentável, com toda certeza. Obviamente, a gente tomou todas as providências em relação ao que ocorreu. Então, você tem que tirar a energia dos trilhos, depois tem que fazer a perícia, a verificação. A gente não sabe a motivação desse infeliz incidente. O presidente do metrô disse que deixou de arrecadar mais de 6 milhões de reais durante esse tempo de paralisação. A questão financeira é importante, mas não é fundamental. A fundamental é a questão da prestação de serviço para o usuário. Isso que é o mais importante. O metrô está funcionando com a frota de 75% em horários de pico e 30% nos demais horários. Entre as reivindicações dos funcionários, a nomeação dos aprovados no último concurso. O presidente está otimista. Acredita que uma nova audiência de conciliação a ser realizada na semana que vem poderá dar fim à greve. Eu acho que a semana que vem nós teremos uma solução que vai ser muito importante, principalmente para a população. Em nota, o metrô lamentou o caso e esclareceu que o homem não entrou pela estação, mas pela beira dos trilhos. A estação tem segurança 24 horas por dia. E a Petrobras decidiu rever a política de preço do gás de cozinha. O valor vinha mudando de acordo com o mercado internacional, o que resultou em 6 altas em menos de 6 meses, somando um aumento de mais de 60%. Veja. Cosme é revendedor de gás há mais de 10 anos. Com tanto reajuste, já nem sabe qual valor colocar na tabela de preços. A gente está passando a 70 e a entrega é 85. A gente tenta manter, mas dificulta muito. O presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás LP do Distrito Federal diz que as mudanças sucessivas do preço do gás deixou a situação difícil não só para o consumidor, que reclama dos preços altos, como também para quem depende da revenda. Muitas das nossas revendas têm fechado devido à dificuldade de gerenciar esses reajustes de jogar ao consumidor. E também com isso um aumento significativo da clandestinidade. Este gestor e educador financeiro lembra que o preço do gás e o da gasolina passaram a ser ditados pelo mercado internacional desde junho deste ano. O problema
é que, desde então, o valor do gás de cozinha, por exemplo, subiu mais que desceu. Foram 7 reajustes e apenas uma queda. O aumento mais recente foi no início desta semana e chegou a quase 9%. Isso é uma proteção pela própria Petrobras de ter um preço mais competitivo e muitas vezes não trabalhar somente no prejuízo. Logicamente é uma política, de preço adotada por eles, juntamente com o governo brasileiro. O preço do gás lá na Europa, que influencia o preço do gás aqui no Brasil, está mais alto porque por lá é inverno. Assim, a Petrobras anunciou que o aumento realizado nesta semana será o último baseado no mercado europeu. Mas isso só se aplica aos botijões de 13 quilos. A gente estamos pagando um valor muito alto, por causa de outro país, O importante é abaixar o gás para ter uma média legalzinha para a gente sobreviver. Mesmo diante dessa novidade, a dica do educador financeiro é tentar economizar. No gás de cozinha parece muitas vezes impossível fazer algum tipo de economia com gás de cozinha, mas sim há estratégias. Muitas vezes eu posso descongelar meu alimento antes da preparação, com uma certa antecedência, e isso vai fazer com que eu gaste menos gás. Parece muito pouco no dia a dia, mas quando a gente coloca isso de maneira consolidada e no longo prazo, com toda certeza, faz sim uma grande diferença no seu orçamento doméstico. Dengue, nesta época de chuva, aumentam os casos e também a preocupação com a doença, hein? Por isso, o governo começou hoje uma campanha para combater o mosquito Aedes aegypti. E a repórter Camila Lopes volta ao vivo com mais detalhes. Camila. Pois é, Carol, São Sebastião e Estrutural são as cidades que têm o maior número de casos e vão receber uma atenção especial. Eu vou conversar agora com Denilson Magalhães, que é diretor da Vigilância Ambiental da Subsecretaria de Vigilância à Saúde. Boa noite, Denilson. Como é que vai ser, principalmente nessas duas cidades, como é que vai ser feito esse trabalho da vigilância? Bom, o nosso trabalho ele é intensificado nas visitas domiciliares, na identificação de criadouros, eliminação ou tratamento, se não for possível eliminar. E também na orientação da população, que essa é a principal parte do combate ao Aedes. A população precisa se envolver, precisa participar, porque os criadores estão nos domicílios. Então a população precisa se envolver nessa campanha, que é uma campanha nacional, que hoje nós lançamos, junto com o Ministério da Saúde, o Dia Nacional de Combate à Dengue. E quanto tempo dura essa campanha? Que as chuvas, agora intensificaram, mas segue agora até pelo menos ali fevereiro. Quanto tempo vai durar essa campanha, saída até a casa dos brasileiros? Bom, nós intensificamos as ações. O trabalho da vigilância ele não para, ele é diário. Nós fazemos o ano inteiro. Mas nesse período agora nós intensificamos as ações e vamos até maio do ano que vem, quando passa o período da sazonalidade, que é o período em que ocorre a maior transmissão dos casos de dengue. E aí só a partir de maio é que a gente diminui um pouco as nossas ações de controle. Mas agora nós fazemos tanto a ação de visita nos domicílios, como o controle químico quando é necessário, que é o fumacê. E esse trabalho aí do ano inteiro aí já começou a dar resultado, Já começa a reduzir o número. Sim, deu resultado este ano. No ano passado nós tivemos uma grande epidemia de dengue. Nós estamos com uma redução de 77% quando comparamos o período agora de 2017 com 2016. E isso é resultado do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Tá certo, é isso aí, Carol. Uma boa noite, todo mundo de olho. Nada de água parada para a gente não ficar aqui todo dia noticiando, tristemente, casos de dengue, zika e chikungunya. É isso aí, Camila. A gente tem que acabar com esse mosquito de uma vez, Obrigada, boa noite. A seguir, governo divulga a programação para a festa de fim de ano. Os detalhes daqui a pouco, até já.